Querida, me ajuda aqui a trazer o púlpito para pertinho do pastor. Dá um sorriso gostoso e bonito para a pessoa que está do seu lado, vai. Tem que ser gostoso e bonito. Aqui, ó, meu filho. Obrigado. Você ficou bonito lá naquela foto, tá? Querida igreja, quantos estão visitando a gente hoje aqui que não congregam aqui no Espaço Novo Tempo? Deixa eu ver, levante a sua mão. Que bom que você está aqui, que bom que vocês estão aqui. A gente já tem se visto por aí, né? Alguns não. Minha amiga ali também no meio, o pessoal lá atrás. Quem está pertinho deles, dá mais um sorriso. Fala assim, até amanhã. Vai, fala. Até amanhã, fala. Por que até amanhã? Porque nós temos aqui um culto especial chamado Start. Acontece todos os domingos, às 19h30, certo? 19 horas, isso aí, era só uma pegadinha. 19 horas, tá bom? Sejam todos bem-vindos aqui ao Espaço Novo Tempo, esse lugar especial, separado por Deus, para a gente ter esse encontro bacana. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu gostaria muito de visitar você, sabia? Gostaria muito de visitar você. Sempre aqui na recepção, nós temos à disposição dos queridos, sempre uma caneta, um lápis, um papel. E nós temos o corpo de líderes aqui da igreja, chamados os anciãos, Lincoln, Joaci, o Alexandre e o Celso. E eles estão sempre me representando aqui na igreja, e representam muito bem. E eu gostaria de pedir a você, se você tem assim, uma necessidade especial, você pode escrever ali o dia e o horário mais conveniente para você. E o seu telefone, entregue para um deles, eu vou entrar em contato com você, porque eu quero fazer uma visita pastoral para você. Tá bom? Olha como eu estou feliz com isso. Mas você tem que estar feliz também, tá? Eu quero visitar você, quero orar com você lá na sua casa, porque, olha só, eu não estou assim tão feliz quanto eu gostaria de estar, porque esse nosso encontro aqui é muito rápido. Eu olhei agora há pouco para o relógio, já me deu assim uma gastura, já fiquei preocupado. Porque eu sei que daqui a pouco você vai ter fome, você vai querer ir embora. Então, aí o nosso encontro aqui é muito rápido. E a gente precisa ter mais tempo para se conhecer, para conversar. E eu quero dizer que eu tenho maior alegria de ser pastor aqui de vocês, só que eu não sou só pastor aqui de vocês. Eu sou pastor de mais 6 igrejas. Então, aí todas, no mesmo dia, no mesmo horário, se reúnem. Então, aí não é fácil, mas eu quero ter esse privilégio, essa oportunidade de estar um pouquinho mais perto e cumprir bem esse papel que Jesus deixou para nós aqui nessa terra. Tá bom? Ok? Combinado? Olha, a gente está reformulando o programa do Start, vem coisa boa por aí. Eu já sei que os anciãos já se reuniram, a gente está pensando em coisas novas, né? A Ana está ajudando a gente, a Carol, Paulinho, para a gente ter assim um up no nosso... Oi? Tá. Então, a gente está reformulando então o programa e coisas boas. Quinta-feira também temos um programa aqui especial, voltado mais para a oração, também às 19 horas, 20 horas, olha, o pastor está por fora, né? Às 20 horas, errei 2 já, às 20 horas. Então, você é convidado para estar aqui também. E acontece também o programa Conexão, que é um programa dos jovens, né? E tem sido uma bênção, parabéns à juventude. Sábado, final de semana passado, nós nos retiramos, foi um retiro maravilhoso, para a honra e glória de Deus, e
as outras atividades aqui da igreja. Eu quero pontuar para vocês, no dia 3 de agosto, vai ser reativada a Escola dos Pais aqui no Espaço Novo Tempo. A gente tem uma preocupação muito especial com as nossas crianças. E parabéns às coordenadoras do Departamento Infantil. Vocês viram que coisa linda aqui? Que seriedade elas têm tratado desse nosso grupo tão especial que são as nossas crianças. Eu fico muito feliz e envaidecido de ver isso tudo. Então, a gente quer estender um pouco mais esse programa, essa participação nossa com as crianças nos sábados, aos pais. E dar, assim, ferramentas, orientações, para que a gente possa continuar fazendo esse investimento tão fantástico, tão fabuloso às nossas crianças. E para você ter uma ideia disso, a seriedade, a última mensagem que aparece no Velho Testamento, está no livro de Malaquias, é que antes que o Senhor venha e fira a terra, é necessário que o coração dos pais se converta aos filhos e o coração dos filhos se converta aos pais. Isso aí é muito importante. E a gente sabe muito bem que a gente está vivendo dias difíceis e as nossas crianças estão sendo bombardeadas e sem defesa, porque não têm experiência na vida. Então, cabe a nós. A igreja ela é colaboradora dos nossos sonhos, né? E aí a gente compartilha isso e aí nós conseguimos alcançar melhor os nossos objetivos, que é conduzir as nossas crianças no caminho que elas devem andar. Tá bom? Então, dia 3 de agosto. No dia 13 de julho, eu vou estar de volta aqui, pela graça de Deus, e a gente vai ter um programa assim, bem bacana, já fazendo assim, alusão ao dia 3. Um programa bem bacana que a gente está organizando, com um colorido especial da participação das nossas queridas crianças. E todo mundo junto aqui. Então, vai se preparando para isso, para que a gente possa ter um sábado muito especial no dia 13 de julho. Ok? Vamos abrir, então, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Deixa eu ser muito franco com vocês aqui, porque o relógio ele é muito ingrato, né? São 11 horas e 33 minutos, certo? Certo? Está aí? E que horas você quer que o pastor acabe o sermão? Hein? Que horas? 1 hora, está lá, ó. Não, aí o pessoal lá fala assim, nada de 1 hora. 12:05? Pode ser? 12:30. Ok. Segundo o nosso cálculo, né? Estatístico aqui apurado agora, vai ser às 11, meio-dia aí, 12:25, 12:20. Gente, se concentra, olha só, a responsabilidade de viver esse momento aqui, ela é muito grande, sabia? Muito grande. Porque são muitas coisas que a gente precisa, eu preciso. Você sabe que, para mim, poder compartilhar a palavra de Deus é um privilégio muito grande e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade. E eu vou dizer para vocês como que eu me preparo para vir aqui. Primeiro eu oro, primeiro me coloco à disposição de Deus e aí depois eu estabeleço uma necessidade que, na minha opinião, por essa relação minha com Deus, é uma necessidade minha e da igreja. E aí, então, eu começo a pensar nisso. E aí eu vou pedindo a Deus que Ele me ajude a todas as diferentes situações, tudo que eu leio, tudo que eu ouço, tudo que eu penso, tenha uma relação com isso,
para que eu possa construir isso aqui na minha mente e ser capaz de transmitir isso. E apesar desse método, Deus sempre me surpreende, sabia? Todas as vezes que eu vou pregar, na hora vem uma coisa diferente daquela que eu ainda não tinha visto, ouvido e pensado. E aí, vocês já me viram chorar, eu sou chorão mesmo, mas esse meu choro, ele tem uma relação com isso, porque eu me sinto tão assim grato, porque Deus, é como se Deus chegasse e falasse assim: eu sei que você se preparou, mas esse negócio não é teu, esse negócio é meu. Você é apenas o instrumento. Então, eu quero que você diga isso agora. Isso é impressionante. E eu sei que esse tempo não vai nunca mais se repetir. Então, essa pode ser a minha grande oportunidade, a minha grande oportunidade. E a sua também. Então, a gente tem que viver isso assim intensamente, intensamente. Porque é Deus querendo falar para nós. Isso não é demais? Isso é fantástico. Eu disse lá para os jovens, isso não é só natural, isso é sobrenatural. É Deus se manifestando entre nós. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar. Deus, que o Senhor possa continuar se manifestando aqui. A gente se ama. A gente é amado pelo Senhor. E a gente não quer viver apenas alguns momentos esse amor. A gente quer viver esse amor por toda a eternidade. Então, por favor, Deus, que o Senhor possa me usar e que nesse tempo precioso, onde nós paramos para te ouvir, possamos sair daqui decididos a viver uma vida muito melhor ao teu lado, preparando a nossa casa, a nossa família e a nós mesmos para vivermos juntos no teu reino. Que todos os ruídos emocionais, físicos do ambiente possam sair e que a gente possa estar assim bem tranquilo para ouvir a tua voz. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Abra esse livro precioso que é a Bíblia Sagrada. É no livro de Colossenses. Eu preparei uns slides e eu vou usar os slides no final como assim uma maneira de resumir. Vou tentar ficar aqui agora para que a gente não perca isso. E aí, didaticamente, a gente fique mais correto. Mas isso tudo aqui é muito importante, sabe, irmãos? Esse texto aqui de Colossenses, capítulo 2, na verdade, a carta que Paulo, inspirado por Deus, escreve a essa igreja em Colossos, ela é extremamente curiosa. A gente sabe muito bem que, por conta da revelação do livro de Apocalipse, todo mundo aqui conhece o livro de Apocalipse? É um livro profético, é um livro que concentra a sua mensagem num tempo que é um tempo chamado tempo do fim. Isso não é só uma opinião de um grupo religioso. Até Hollywood acredita nisso. E muitos filmes, eles foram construídos no seu enredo na tentativa de humanamente explicar e ilustrar essas revelações do Apocalipse. E o livro de Apocalipse ele começa com aquelas cartas que João, inspirado por Deus, está escrevendo aquelas 7 igrejas. E a gente já sabe que essas 7 igrejas, na verdade, estão representando períodos proféticos. E o último período profético, que tem uma relação com Laodiceia, começa em 1844.
Então, esse período, que é o último, que tem uma relação com Laodiceia, começa em 1844 e vai e se estenderá até o dia da volta de Jesus. E a gente sabe que Jesus vai voltar. Laodiceia, curiosamente, esse nome, Laodiceia, significa povo em juízo. E nós estamos exatamente vivendo nesse período de 1844 até a volta de Jesus, segundo o que a Bíblia nos traz de ensino. A gente está vivendo nesse período de juízo, onde um exame está sendo feito da vida de cada um de nós. O mérito é de Cristo. A salvação é pela fé em Cristo. Mas uma vez que a gente entende que a gente está salvo, a gente vai viver como salvo. A gente não vai viver como uma pessoa que não tem nenhuma relação com Deus. E aí Paulo, ele quando escreve essa carta a essa igreja em Colossos, ele começa assim, olha só que curioso, o verso 2, o verso 1 do capítulo 2. O título que aparece aí é o interesse de Paulo pelos colossenses. A aplicação primária do texto é Paulo escrevendo uma carta para aquele povo lá bacana, que ele tanto amava. Mas quando a gente pega o texto, a gente faz uma aplicação para nós. Então a palavra não é de Paulo, a palavra é de quem? De Deus. Então é o interesse de Deus pelos colossenses. Piracicaba, Rio de Janeiro, qualquer lugar, Deus tem um interesse com a gente. Tem ou não tem? Deus está interessado na gente. E o interesse de Deus é para que a gente se dê mal. É isso? O interesse de Deus é para que a gente o quê? Se dê bem, que a gente pule de alegria. E aí, olha só como ele escreve essa carta. E aí é Deus falando para nós também, né? Eu gostaria, pois que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós. Olha aí, estou lutando para você se dar bem. Pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. O que ele agrega aí nessa carta? Ele escreve aos colossenses, mas ele lembra de quem? Dos de Laodiceia. E também aqueles quanto me viram face a face. Verso 2, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento. Olha só como ele rebusca aí, não apenas a emoção disso, mas o entendimento dessa relação, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, que eu venho apresentar, né? Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo para o quê? Assim digo para que ninguém vos o quê? Ninguém vos engane com o quê? Raciocínios, o quê? Falados. Tem um ditado que de uma boa conversa ninguém o quê? Escapa. E aí, quero que você saiba que eu estou lutando por você. Não paro de lutar. Estou lutando pelos de Laodiceia também. Aqueles que me viram face a face, aqueles que não me viram face a face. E eu quero que vocês rebusquem o entendimento. Coloquem a cabeça para funcionar. Quero apresentar Jesus. Nele estão ocultos todos os tesouros. Quero que você coloque isso aí na sua mente. Porque eu estou preocupado que ninguém engane vocês com raciocínios falados. Que ninguém vos engane. Essa mesma expressão que Paulo usa aqui, Jesus usou no início do capítulo 24 de Mateus, quando ele usa a mesma coisa, cuidado com os falsos profetas, cuidado que não vos engane. E aí ele fala de tudo aquilo que vai acontecer antes da volta de Jesus, para que ninguém engane a gente. Preocupação
de ninguém enganar a gente com raciocínios falazes. Já ouviu essa expressão também? Cuidado para ninguém fazer a tua cabeça. Já ouviu? Você sabia que... Quem aqui já viu aquele filme, o livro de Eli? Quem aqui já viu? Interessantíssimo, né? E aí, no final, o que se descobre? Que a Bíblia é que estava ali à disposição e que todo mundo queria a Bíblia, porque a Bíblia poderia fazer a cabeça de todo mundo. Marx, ele dizia que a religião é o ópio do povo. Já ouviram isso? Por quê? Porque a própria religião, quando ela simplesmente, você aceita a informação, ainda que religiosa, e você não cai aqui, e você começa a estudar, e você começa a se aperceber de que existe um caminho, de que existe uma verdade, que existe uma vida para ser vivida, de repente alguém também pode usar desse argumento, ainda que religioso, para fazer a tua cabeça com raciocínios falazes e levar você para um caminho totalmente diferente daquele que Deus queria para a sua vida. Eu não sou o dono da verdade, nenhum pastor, nenhum representante religioso. O dono da verdade é o Pai. Está aqui a palavra dele. Interessantíssimo isso. Quantas vezes você... Já ouviu essa expressão também, chaveco? Já chavecou a Mônica, Celso? Ela que te chavecou? Duvido. E aí você vem com aquela conversa, né? Aquela conversa. Minha filha, quando na adolescência, né? Os menininhos, os garotinhos lá querendo dar uma chavecada nela, eu chamei meu filho e falei assim, cara, é o seguinte, a gente é homem. Você é meu parceiro. Você vai me ajudar. O que foi, pai? Você tem que me representar quando eu não estiver. E esses caras dando em cima da tua irmã, fica de olho e me conta tudo, hein? E ele olhou para mim e falou assim, não vou te contar nada, pai. Deixa minha irmã. Deixa minha irmã. Falei, traidor. Seu traidor. E a minha preocupação era essa, que eles tivessem argumento suficiente para fazer a cabeça dela e roubar a filhinha do papai. Quem já não passou por isso, atire a primeira pedra. Mas é exatamente isso, raciocínios falazes. Pois, embora ausente, ele diz aí no verso 5, quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem, a firmeza da vossa fé em Cristo. Verso 6, ora, como recebestes Cristo Jesus, se você recebeu, diga amém. O Senhor, e aí recebemos Cristo, o que a gente tem que fazer? Final do verso 6, andai nele. Nele o quê? Mas tem que andar, é aquela andada assim, meia, mais ou menos, né? É ou não é? Não, tem que ser o quê em Cristo? Radicados em Cristo, edificados em Cristo, confirmados na fé em Cristo, tal como fostes instruídos, crescendo assim em ações de graça. Então imagine uma barraca montada lá no campo, e aí o vento sopra forte, se os espeques não estiverem enraizados, enfincados lá no fundo, se a árvore não tiver raiz profunda, o que vai acontecer? Apesar de ser árvore, vai cair. Apesar de ser barraca, vai voar, porque tem que ser radical, profundo, intenso. Verso 8. Qual é a primeira palavra que aparece aí? Cuidado. Só que Paulo era baixinho, invocado, erudito, conhecedor, ele não era o pavio curto, estouradinho. E quando Paulo... Imagine Paulo construindo esse pensamento para compartilhar com essas pessoas. Se ele, aí é uma carta, mas se ele estivesse ao vivo, todos saberiam exatamente o tom desse cuidado.
o tom desse cuidado? Você acha que Paulo chegaria para eles com as características que ele tinha e chegaria para eles e falar assim: ei, igreja de Colossos, cuidado. Você vê Paulo falando assim, Lincoln? Como que Paulo, chegando hoje, no nosso presente século, agora aqui, qual seria o tom desse cuidado de Paulo? O que você acha? Vou arrebentar as caixas agora. Segura aí. Brincadeira. Mas só por eu falar isso, você já sabe que isso é grande. É intenso. Por quê? Porque ele está falando assim: eu estou lutando por vocês. A gente tem que ficar radical com Jesus. Cuidado, tem gente querendo fazer a tua cabeça. E aí ele vem, e como se estivesse crescendo, né? E ele chega e, cuidado. Ele dá um gritão mesmo. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia. O que é filosofia, gente? O que é filosofia? Filosofia é uma palavra bonitinha que serve para traduzir propostas, porque não é uma só. Propostas que têm uma relação direta com aquilo que você é e com aquilo que você faz. Falei alguma bobagem? Hein? Sim ou não? Então, isso significa que eu e você, estamos cercados de influências filosóficas que tentam, de alguma maneira, apresentar a você uma proposta e que você se apeteça dela, que você goste dela, que você abrace ela, e por conta disso, a sua vida vai ser dessa forma. Falei alguma bobagem? É isso ou não é isso? Quantos filósofos existiram? Hein, Yuri? Você que é o doutor aqui. Quantos filósofos? Um monte. E cada um querendo defender o quê? Aquilo que na construção do comportamento humano deveria ser a sua verdade, que deveria apresentar, então, um modelo para as pessoas. Olha só que coisa curiosa. Essa é a única vez que na Bíblia aparece essa expressão exatamente nesse contexto. Cuidado, e muito cuidado, que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição de quem? Dos homens, conforme os rudimentos da onde? Do mundo, e não segundo quem? Cristo Jesus. Isso aqui é pesado. Isso aqui é pesado. Isso aqui é sério. Quem falou isso aqui, ó? Filosofia, eu tenho uma para viver. Quem foi que falou isso? Quem foi que falou isso? Fala mais alto. Quem foi que falou isso? Falou nada. Isso é uma pegadinha. Caiu, hein? Eu ainda fiz a performance, né? Mas é intencional. Por quê? Cazuza nunca falou isso, nem cantou isso. Filosofia, eu tenho uma para viver. Essa frase nunca ele falou. Ideologia, eu quero uma para viver. Mas você ouviu tanto isso que você parece, né? Parece, mas não é. Mas você caiu. Isso significa que alguém fez a tua cabeça. Alguém fez. Se você tivesse tido tempo para pensar exatamente na frase que eu acabei de dizer, e na performance, filosofia, eu tenho uma para viver, você poderia
falar de um monte de coisas. Mas já que nós estamos aqui dentro de um contexto religioso, dentro do Espaço Novo Tempo, estamos com a Bíblia aberta, já cantamos, já oramos, filosofia eu tenho uma para viver. Isso me levaria, me reportaria imediatamente numa associação, imediata, com uma proposta filosófica que eu abracei para a minha vida, que se chama cristianismo. Filosofia, eu tenho uma para viver. Tenho. E ela se chama cristianismo. O autor é Cristo. E a base é a palavra. Você percebeu como que nós estamos mergulhados nisso daí? Você se lembra quando Adão e Eva pecaram? A serpente, que representava o dragão, na sua performance, qual foi o argumento e a estratégia, na verdade, que foi utilizada pela serpente, Lúcifer, para persuadir Adão e Eva comerem daquele fruto? Raciocínio o quê? Falaz. Foi ou não foi? Raciocínio falaz. 2 Coríntios. Aliás, olha só. Antes de ir a 2 Coríntios, no capítulo 4 de Colossenses, capítulo 4, quando ele está terminando a carta. Obrigado. Verso 16. E uma vez lida essa epístola perante vós, o que está escrito aí? Providenciai, dá o teu jeito, por favor, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses. A gente sabe pela carta a Laodiceia no Apocalipse que essa igreja lá em Laodiceia era uma boa igreja, mas qual era o estado comportamental deles? Eles estavam espiritualmente mornos, mas eles, na verdade, não se achavam assim. Eles se achavam como? Estou bem, eu estou bem. E Jesus está falando assim, lá em Apocalipse, eis que estou à porta aí, o quê? E bato, você não está bem não, você está mal. Aconselho que de mim você compre. Porque o que você tem aí não representa nada. Então, a situação lá em Laodiceia não era boa. Se você faz uma aplicação do texto a esse contexto que a gente está vivendo aqui agora, então, essa carta que foi escrita a princípio a Colossenses, deveria chegar a mim, que estou agindo como se eu estivesse numa boa, mas eu não estou numa boa. Nós não somos Laodiceia, mas podemos ter permitido que características desta igreja, que representam um período que começou em 1844, agora, na história, tem uma relação direta com a gente. Então, por favor, providencie que essa carta seja lida lá, para dizer assim, não estou numa boa, não. Ei, gente, 2 Coríntios, no capítulo 11, 2 Coríntios, no capítulo 11. Achou aí? Capítulo 11 de 2 Coríntios. Achou? Está ligado em nome de Jesus? Então tá. Olha só o verso 1. Quisera eu me suportasses um pouco mais até às 13 horas.
Quisera eu me suportasses um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois. Verso 2. Pois zelo por vós. Com zelo de quem? Visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo Jesus. Verso 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja o quê? Corrompida a vossa o quê? Mente. E por ter a mente corrompida, se aparte da simplicidade e pureza devidas a quem? A Cristo. Se na verdade, verso 4, vindo alguém, prega outro Jesus, que não temos pregado. Prega outro Jesus é pregar o Evangelho, que não tem sido pregado pela palavra. Ou se você aceita espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa o quê? Mente o quê? Tolerais. Onde é o palco desse grande conflito? O profeta Isaías, ele falou isso de uma outra forma. Isaías no capítulo 5. Isaías capítulo 5. A gente já vai para o resumo. Isaías capítulo 5. Verso 20. Achou? Se liga. Ai dos que ao mal chamam o quê? Espera aí, não tem alguma coisa errada? Estão chamando o mal de bem. E ao bem o quê? Mal. Que fazem da escuridade luz. E da luz o quê? Escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por o quê? Amargo, o que está acontecendo com essa pessoa? O que aconteceu? O campo foi invadido e não tem jeito. Já conheceu alguém chamado cabeça dura? Alguém diz assim, lá em casa. Mas, gente, só que nós estamos aqui, esse bate-papo nosso aqui, por favor, as aplicações que você precisa fazer não estão apenas no campo da nossa relação aqui humana. E tem um monte de cabeça dura. Mas o Senhor nos trouxe aqui para a gente começar a observar isso aqui dentro do campo espiritual da nossa existência. Tem alguém querendo fazer a tua cabeça. E a minha também. Para eu olhar o mal como se fosse o bem, e o bem como se fosse o mal. Para eu olhar o amargo como se fosse doce, e o doce amargo. Espera aí. E assim como, com a sua astúcia, conseguiu com seus argumentos fazer a cabeça de Eva e depois de Adão, consiga também fazer a sua cabeça e a minha. E aí conduzirmos a nossa vida de uma forma
que não tem absolutamente nada a ver com aquele Cristo Jesus, onde deveríamos estar radicados, edificados e confirmados na fé, e que a carta chegue a Laodiceia, porque a situação é mais difícil, problemática, complicada, porque o que está em jogo aqui não é você brigar com uma pessoa, porque ela é cabeça dura, ou você se não aguentar mais essa pessoa, enfim, o que está em jogo aqui é a nossa salvação, porque tem alguém querendo tirar de nós a simplicidade do Evangelho e nos levar, como levou Adão e Eva, ao pecado. Tem gente querendo fazer a nossa cabeça e não é pai de santo. Só para você descontrair. É sério, o papo é sério. Queridos, na minha infância, não faz muito tempo, vocês não sabem a alegria que eu senti quando meu pai me deu um presente. Eu acordei de madrugada, eu peguei aquele presente e eu fiquei ali a madrugada toda admirando o meu presente. Eu ganhei do meu pai um quichute. Você se lembra do quichute? E tinha que amarrar na canela, né? Eu calcei meu quichute e eu andava para lá e para cá dentro de casa. No outro dia, eu fui para a escola com o meu quichute. Ele chegou primeiro que eu. Porque eu primeiro apresentei o meu quichute. Depois eu me apresentei. E eu impressionei as gatinhas da escola. Depois eu quis dar uma variada. Eu ganhei o Bamba, o Conga. Quem usou o Conga aqui? Se você não cuidar, você ainda vai ter o chulé do Conga. Era um chulé miserável, não era? Era quichute, Conga e Bamba. É opção. Vai dar um quichute para o teu filho hoje, vai ver. Lá tinha tem um bairro lá no Rio de Janeiro, Del Castilho, que tinha várias fábricas de jeans, e a gente ia lá comprar o jeans. E aí a gente dava uma olhada lá no jeans, lembra da calça Lee, a calça West Top? A gente dava uma olhada, as costuras perfeitas, tingimento bacana, o zíper funcionando, tudo é assim que a gente levava, padrão. Hoje, você paga mais caro naquela que está rasgada. Isso não é crítica, não, tá? Isso aqui é só para a gente pensar. Quem foi que leu no Diário Oficial, a partir de hoje, a calça desbotada, rasgada, ela é a onda. E o corte que mudou, que era só militar, você sabe de corte. Que era só militar, agora é a onda, a barba, e uma série de coisas que, de uma maneira subjetiva, são apresentadas e aí a gente vai nessa. Eu e você, a gente está nessa. Esse é o mundo que a gente está vivendo, não tem jeito. Só que, tudo bem, você quer usar uma roupa diferente, um corte de cabelo diferente, bacana, mas e no contexto da nossa relação com Deus, como que fica isso?
Porque, como se não bastasse, nós relativamos a nossa relação com Deus. E aquilo que era uma verdade absoluta não é mais uma verdade absoluta, virou uma relatividade. Eu vou fazer o resumo agora, senão a gente vai cansar. Mas eu peço a você um pouco mais. Deixa eu ver se vai passar aqui. Ok. Eu que estou passando? Obrigado. Então, a gente vai para um resumão aqui. Ok? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está entendendo o que Deus está querendo dizer para nós nessa manhã? Você está entendendo? A frase, tem alguém querendo fazer a tua cabeça, é verdadeira, gente. Em nome de Jesus, entenda isso. Então vamos lá. Vamos ao resumo, tá? Eu vou ler alguns textos, se liga aí, para a gente terminar. Então tá aí. As 7 igrejas, e aí a gente está exatamente nesse período aqui. 1798 é uma data profética, um marco, e é o fim do período dos 1260 dias, 42 meses, profético, Apocalipse 13, verso 5. Nesse período em que a atenção nossa hoje específica está voltada para o marcos profético, o mundo não para, né? E de 1789 a 1799 está acontecendo a Revolução o quê? Francesa. Para adiantar, a Revolução Francesa apresenta ao mundo uma proposta chamada iluminismo. Bastidor. 1798, fim do período dos 1260 dias, 42 meses proféticos, início do tempo profético chamado tempo do quê? Do fim. Então, o que significa isso? Deus, Ele está se revelando à luz da história para confirmar aquilo que Ele havia dito desse período eminente à sua volta. Por quê? Para que a gente tivesse só conhecimento? Não. Mas que a gente se preparasse. Certo? Que a gente se preparasse. Então, a Revolução Francesa e o iluminismo no mundo. E eu vou ler. A sociedade francesa passou por uma transformação épica, quando privilégios feudais, aristocráticos e religiosos evaporaram-se sobre um ataque. Antigos ideais da tradição e da hierarquia, de monarcas, aristocratas e principalmente da Igreja Católica. Por quê? O parênteses aqui. Porque o poder político e religioso estavam centrados na Igreja Católica Apostólica Romana. Isso é história. E então eles legislavam com esses monarcas. E aí esses privilégios que a gente conhece, um monte de coisas, que tinha uma relação com indulgência e etc., foram então, por causa dessa revolução, abruptamente derrubados pelos novos princípios da liberdade, igualdade e o que mais? Fraternidade, que assim está construída a base da revolução e o iluminismo. No lugar da fé, que comandava, assume o quê? A razão. A gente estudou isso. Só que isso não é só um fenômeno histórico, isso é uma manifestação profética, Deus querendo chamar a atenção. E aí a gente sabe lá a história de Berthier, de Napoleão, essa coisa toda. Mas aqui, influências do então iluminismo. O último terço do século XVIII, tempo do iluminismo,
Immanuel Kant é o nome mais importante dessa influência. Kant discutia que nós não vemos a verdadeira realidade, nem falamos disto. Tudo o que nós conhecemos sobre a realidade são apenas o quê? Aparências. A tradução disso é relativismo. E isso tem implicações diretas no comportamento das pessoas. 1844 até a volta de Jesus, então é o período de Laodiceia, povo em juízo, e a carta deveria chegar a Laodiceia. Se lembra disso? Colossenses 4,16, a gente já leu. O que acontecia na igreja em Colossos que se repetia em Laodiceia? Os membros da igreja em Colossos eram, pelo menos a maioria, recém-convertidos da tenebrosa e grosseira sensualidade dos ímpios. Como tal, o perigo do relapso, na sua multiforme licenciosidade, era bastante real, e isso pelas seguintes razões. Então, esse era um quadro social, era um quadro em que aqueles membros recém-convertidos tinham que se deparar. E se você pega essas palavras e você pode perfeitamente aplicá-las ao contexto que a gente está vivendo hoje, e potencialmente maior. Só para você ter uma ideia, por dia, 280 em média, 280 novos sites de pornografia são apresentados à rede. O Brasil já é o segundo país no mundo de acesso à pornografia, licenciosidade. A palavra sexo ou pornografia, ela está à frente nas pesquisas do Google, muito mais à frente do que a palavra Jesus. Então, as influências que preocupavam Paulo para que ele pudesse apresentar isso e argumentar com essas pessoas, elas têm uma relação direta, profunda com a gente. Porque, na verdade, a preocupação era com respeito à vida espiritual. Primeiramente, existem os laços com o vil passado. A gente tem na nossa genética as lembranças daquilo que nós fomos. Em segundo lugar, circundava o mal circundava ali naquele lugar. Terceiro lugar, havia a maré de paixão em cada coração ainda não consagrado completamente. E, finalmente, havia os engodos de Satanás buscando, através de meios ultra habilidosos, arrebatar as ovelhas da mão do pastor. Acontece hoje, gente, isso. Colossenses 2,8, que a gente já leu, cuidado, senão vai fazer a tua cabeça com as filosofias desse mundo. 2 Coríntios 11:3, mas temo que assim como a serpente enganou, então tem alguém querendo fazer a nossa cabeça. Aparece no contexto, então, da sociedade, por conta das frentes que avançavam do iluminismo, relativismo, o que nós denominamos hoje, pós-modernismo. São frentes de comportamento social, filosófico, porque tem um monte, mas essa aí é a melhor definição hoje daquilo que traduz o comportamento nosso, por conta dessa série de coisas que nos influenciam. Perfeito? Então vamos lá. Pós-modernismo é um processo contemporâneo de mudanças significativas nas tendências artísticas, só artísticas? Não. O que mais? Filosóficas? Só filosóficas e artísticas? Não. Sociológicas? Só sociológicas? Não. E também o quê? Científicas. Então, essa maneira de ver o homem no seu estado relacional, comportamento, ela tem implicações na sua vida e na minha vida que abrange quantos aspectos da nossa vida? Toda a nossa vida. Tudo que a gente faz. Esse conceito de pós-moderno foi introduzido a partir do ano 60 e veio acompanhado dos avanços tecnológicos
da era digital, da expansão dos meios de comunicação, da indústria cultural, bem como do sistema capitalista, lei de mercado e consumo e da globalização. As principais características do pós-modernismo, do movimento pós-moderno são olha só, a ausência de valores e regras. Você vê isso hoje? Imprecisão, individualismo, pluralidade, mistura do real e do imaginário, hiperreal, produção em série, espontaneidade e liberdade de expressão são as características desse estado, do momento que a gente está vivendo, de implicações no meu comportamento. Tem alguém, de uma maneira subjetiva, ninguém fala assim, eu vou fazer a sua cabeça, mas faz, porque são coisas que estão sendo ditadas pelos meios de comunicação e etc, 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 etc. Tipo a calça, que é o exemplo que eu dei aqui. Podemos considerar o pós-modernismo como uma combinação de várias tendências. Essas tendências vigoram até hoje nas artes plásticas, arquitetura, literatura, filosofia, política e no âmbito social. Demonstra, assim, a nova vida do homem pós-moderno, que é bombardeado de informações. A vida é baseada na efemeridade. O que é efemeridade? Uma coisa que é passageira, narcisismo, a valorização de si mesmo e do hedonismo. O que é o hedonismo, gente? Aproveite tudo que você puder agora, porque você não sabe se amanhã você vai poder. Isso é hedonismo. E eu e você estamos impregnados disso. Aproveita agora, vai. Não estão fazendo a nossa cabeça. Fala sério. E isso agora está vindo dentro do comportamento religioso. Ou na busca incessante do prazer. Está acabando, tá? Prometo. Surge a época das incertezas, do vazio, do niilismo. Gente, quem já sabia o que era niilismo? Isso é impressionante. Está lá, ó. Ponto de vista que considera que as crenças e os valores tradicionais são infundados e que não há qualquer sentido ou utilidade na existência. Sabe qual é a expressão que a gente ouve muito? Não tem nada a ver. É a tradução mais próxima do niilismo. Não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Porque o campo de guerra é espiritual. Por isso a gente está tratando disso aqui. Testemunhos Seletos, volume 1, página 258. Esse texto aí eu acho fantástico. O que está escrito aí? Minha alma lamenta pelos jovens que estão formando o caráter neste século e etc, e etc, e etc. Isso aqui, gente, é mais sério do que a gente imagina. Porque Deus vai atuando na história, mas Deus não está sozinho na história desse planeta. Tem alguém querendo fazer a nossa cabeça igual fez lá. Então é o seguinte, sabe qual, querida igreja, a única e absoluta salvaguarda para nós aqui, ó. Aqui, ó. Se não tem Bíblia na sua casa, você está perdido. Se não tem Bíblia na vida do seu filho, está perdido. Jovem, se não tem Bíblia na sua vida, está perdido. Família, se não tem Bíblia no teu casamento, já era. Porque se a tua mente e o seu coração não se encher disso aqui, ó, vai se encher de rede social, videogame, e etc, etc, etc. E aí a gente vai chegar e olhar para o bom como se fosse o ruim, do amargo como se fosse doce. E aí, como Laodiceia, a gente vai dizer assim, tá bom não. E esse que estou à porta aí, se alguém abrir,
essa porta só tem maçaneta do lado de dentro. Ele bate, quem abre é você. Não tem nada a ver, tem tudo a ver. A gente precisa muito de socorro, muito. E eu faço uma proposta aqui para você, que a gente não perca mais nenhuma chance de vir e buscar aqui da fonte. E não permitir que o inimigo tenha sucesso nos seus empreendimentos. O profeta Jeremias diz que a morte, por causa dos pais, dureza do coração, entrou pelas janelas e ceifou os jovens e as crianças. Eu tenho certeza que você entendeu o que Deus queria para nós hoje. É mais sério do que a gente possa o quê? Imaginar. Eu quero convidar você a ficar em pé para a gente fazer uma oração, para a gente terminar. E a gente vai orar. Pai de amor querido, eu te agradeço a oportunidade de compartilhar tudo isso com os meus irmãos, as minhas irmãs, a minha família. Obrigado, Deus, porque a tua palavra nos traz luz. Obrigado, Deus, porque a tua palavra liberta. Obrigado, Deus, porque temos na tua palavra o caminho, a verdade e a vida. Ó Deus querido, não deixe que os argumentos falazes do presente século eles possam, Senhor, penetrar na nossa mente e no nosso coração e tirar dali o lugar que cabe somente ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a fincarmos o mais fundo que pudermos as estacas de nossa vida. E assim, Senhor, não permitirmos que nenhum vento, por mais forte que sopre, seja tão suficiente para destruir a história que o Senhor começou a contar, a nossa história na eternidade. Senhor, tenha misericórdia de nós. Porque não é só nós adultos que estamos cercados disso. São os nossos filhos. Tão influenciados por diferentes propostas filosóficas que tentam, Senhor, manchar, macular a imagem e semelhança do Senhor conforme a tua palavra ensina. Ó Deus querido, a gente não tem como sair daqui correndo agora para o céu. Se a gente pudesse, a gente faria. Mas, Senhor, enquanto aguardamos o dia da tua volta, que possamos estar refugiados nos teus braços, que possamos, Senhor, abraçar a simplicidade desse evangelho, que possamos, Senhor, congregar não apenas no sábado, domingo, quinta-feira, mas que possamos dar bastante tempo para o Senhor na nossa vida, por favor. Não queremos ser folhas soltas ao vento, carregados de um lado para outro. Por favor, Deus, que a tua palavra, ela realmente possa trazer, então, essa mudança, esse milagre aqui conosco e na nossa casa, na nossa família. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos no doce nome de Jesus. Amém
e amém. Olha para essa pessoa.